E no primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra havia sido tirada de lá. Correu e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava. Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e outro discípulo saíram e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Inclinando-se, viu os panos de linho no chão, mas não entrou. Então Pedro, que vinha correndo atrás, chegou também e entrou no túmulo. Viu os panos de linho estendidos no chão e o sudário que tinha sido usado para cobrir a cabeça de Jesus. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro. Ele viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Então os discípulos foram para casa. Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Então voltou-se para trás e viu Jesus lá, mas não sabia que era Jesus. Mulher, por que choras? A quem estais procurando? Ela, imaginando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Maria. Maria então exclamou em hebraico: Senhor, que quer dizer mestre, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para aquele que é meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo das autoridades dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio. Trago-lhes a paz. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram contentes por ver o Senhor. Jesus disse de novo para eles: Que a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também vos envio. E havendo dito isto, assoprou sobre eles. Recebi o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes, os pecados lhes serão perdoados. E aqueles a quem retiverdes, lhes serão retidos.
Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser meu dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Oito dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio. A paz esteja convosco. Põe aqui o teu dedo e veja as minhas mãos. E chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Meu Senhor e meu Deus. Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã, da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Eu vou pescar. Também nós vamos contigo, disseram eles. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada pescaram. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Filhos, tendes alguma coisa de comer? Não temos nada. Lançai a rede para o lado direito do barco e achareis peixes. Eles jogaram a rede. E não conseguiram puxá-la para fora. De tanto peixe que pegaram. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos foram na barca que estava a uns 100 metros à margem. Logo que pisaram em terra firme, viram um peixe na brasa e pão. Trazei a mim os peixes que apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão, e deu-lhes também o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Depois de comerem, Jesus pergunta a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes?
Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus perguntou de novo a Pedro. Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou a Pedro. Simão, filho de João, tu me amas? Simão entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? Senhor. Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade vos digo, quando eras mais moço, tu cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando que com a morte havia ele de glorificar a Deus. Segue-me. Pedro virou-se e viu atrás de si aquele discípulo que Jesus amava, o mesmo que estivera perto dele durante a ceia e que perguntara, Senhor, quem é que vai trair? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou, Senhor, e deste o que será? Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa, tio? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e que também as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem.